Estamos a partir de agora falando aqui com o Odacir Conte, diretor executivo do CIMEX, apresentando os números, perspectiva 2009, 2010, 2011, perspectiva para 2012. E a gente fala hoje numa retração do mercado, a gente viu pelos números, crescemos muito em 2010, mas 2011 já deu uma estabilizada. Como é que a gente enfrenta isso? Eu sei a preocupação tua permanente com essa área do trabalho, principalmente, que é a base de todo o resto da produção. Como é que o CIMEX está orientando o seu associado na nova conjuntura que vem aí? Diminuímos a produção. Quando a gente compara, inclusive, a produtividade lá na Europa, nos Estados Unidos, com a nossa, a diferença é muito grande. Qual é o grande caminho, Odacir, pelo teu conhecimento, em cima dessa busca de profissionais na prática para produzir mais, para reverter isso? Eu acho que fora da inovação não há salvação. Se nós analisarmos os números há pouco apresentados, nós vamos ver que o ano passado nós não crescemos e assim mesmo geramos mais empregos, 1.600 empregos, novos empregos. Isso significa o quê? Que nós estamos produzindo com improdutividade. Nós geramos empregos e produzimos menos. Pelo menos é o que mostra os números, o que mostra o faturamento. Esse tipo de composição, ela não será possível ser mantida nos próximos anos. Fatalmente, as empresas vão à ruína se nós continuarmos a admitir pessoas e automaticamente termos um resultado cada vez mais negativo. Foi o que aconteceu ano passado. O ano passado as empresas não foram produtivas por uma série de razões. Eu acho que o presidente colocou bem, nós o ano retrasado admitimos muitas pessoas, muitos desses ainda permaneceram, ficaram ao longo do tempo e isto foi se dissolvendo ao longo de 2011, mas sem a devida produtividade, sem a produção e sem produtividade. Eu tenho a impressão que, tentando responder a tua colocação, que é importante, se nós olharmos países, nós temos que olhar países em qual o Brasil quer se espelhar e do qual ele precisa se espelhar. Ele não tem condições de olhar países que ainda não chegaram ao grau de desenvolvimento aonde o Brasil se encontra hoje. Ele tem que olhar aqueles países que estão num grau de desenvolvimento maior do que aquele que o Brasil se encontra hoje. Porque é com esses que nós temos que ter a preocupação maior. Com aqueles que estão vindo, vão ter que chegar ainda ao nível de desenvolvimento, de produtividade, de tecnicidade que o Brasil se encontra. Agora, aqueles que estão muito próximos a nós e que estão na frente, são esses que o Brasil tem que ter preocupação, porque a distância ela está ficando cada vez maior em termos de tecnologia e principalmente em termos de criatividade, em termos de produtividade. Se nós não alcançarmos um grau, pelo menos a cada ano, nos próximos 10 anos, no mínimo de 7 a 8% maior em termos de produtividade, esses países vão nos engolir. Certamente vão nos engolir. Não é só a China. A China, sem dúvida, é um fenômeno que todos os países sofrem com a interferência da China no campo técnico, no campo comercial, com a ameaça, digamos assim, da forma como eles comercializam seus produtos, da forma como eles produzem aquilo que desejam produzir, com a velocidade que produzem. Mas isso é um fenômeno que não é só o Brasil que está sofrendo. O Brasil talvez sofra um pouquinho mais, porque é um país que tem uma demanda extremamente represada, portanto está precisando de muita mercadoria, desde brinquedos até aviões, né? Então realmente a China se oferece como um adversário perigoso, grande, né? Difícil de ser enfrentado. Mas nós temos outros nichos pelo mundo afora. Temos aí a Coreia do Sul, né? Que também é um país muito agressivo, apesar de pequeno, mas que está colocando seus produtos aqui em Caxias do Sul e do resto do país e do resto do mundo. Nós temos outros países, a comunidade europeia, apesar de estar enfrentando algumas dificuldades, com o euro principalmente, e com os avanços que concederam e que agora tem que refletir, alguns deles têm que serem retroagidos, que vai ser o grande problema, principalmente nas conquistas sociais, trabalhistas, né, e de condições de trabalho e de horário. Eles vão ter que recuar, não sei como é que vão conseguir resolver essa questão, será muito difícil. Poderá haver conflitos, greves e manifestações, aliás, já estão ocorrendo,
mas vão ter que fazer, sem dúvida, esse dever de casa. Isso é complicado e difícil. Sem falar também nos países americanos, Estados Unidos principalmente, que tem, sem dúvida, um poder de reserva importante para poder investir nesse mundo afora, tem tecnologia, tem velocidade em termos de produtividade. Quer dizer, se nós não fizermos, digamos assim, esta reflexão, e para isso nós precisamos, não se cresce assim porque se quer crescer, se cresce à medida que nós tivermos os recursos, principalmente humanos, preparados, coisas que nós temos que se voltar a isso de uma forma muito intensiva. As escolas técnicas, as universidades e o ensino de aprendizagem, principalmente o Senai, que tem tido um papel importante, vai ter que se voltar para isso, investir muito mais e capacitar muito mais pessoas, mas principalmente não é só capacitar em quantidades, mas principalmente em qualidade. Nós temos que realmente ter esse diferencial, fazer pesquisa, nós temos que se voltar muito mais para a pesquisa, nós investimos pouco, o governo investe pouco em pesquisa, e isso vai ser fundamental para nós mantermos esse crescimento que precisamos de 6 a 7% ao ano em termos de produtividade. Nós falamos agora há pouco, estava discutindo, está chegando dinheiro para a inovação, para a tecnologia, até porque a gente vem cobrando muito, o próprio Senai, a estrutura, o que está formando, que profissional nós estamos formando? E com esses números apresentados agora pelo presidente Getúlio, 50% de evasão é preocupante. Isso é um dos maiores índices do mundo, a gente não se dá conta, numa escola técnica, numa cidade eminentemente empresarial e industrial. Não, ele foi muito gentil em falar em 50%. Infelizmente, o percentual é muito pior. Nós tivemos um exemplo agora com um dos programas do governo, onde existem recursos para pessoas desempregadas, para pessoas desqualificadas para o trabalho. Foram inscritos aqui em Caxias, recentemente, agora no mês de novembro, se não me falha a memória, em torno de 1.800 candidatos. Dos 1.800, me parece que menos de 600 ou 500 desses candidatos compareceram. Desses 500, 600, são turmas de no máximo 15 ou 20 alunos. Nós tivemos, infelizmente, menos de 200 que estão ainda cursando, onde eles recebem o lanche gratuitamente, transporte e o ensino de graça. Quer dizer, qual é o país que pretende crescer, entende? E com esse tipo de realidade tão antagônica vai conseguir? Quer dizer, nós temos que superar, digamos, nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma atratividade, entende? Quer dizer, então depois as pessoas se queixam que não há oportunidade de trabalho, que não tem qualificação, mas as coisas estão aí gratuitamente colocadas de graça e assim mesmo não há uma persistência, não há, digamos assim, uma busca pelo saber, pelo conhecimento, para ter uma oportunidade de crescer. Quer dizer, o que vai ser dessa gente no futuro? E o que vai ser das empresas, o que vai ser da nossa sociedade com esse tipo de comportamento? Veja que nos nossos balanços sociais, há pouco mostramos ali, nós estamos oferecendo, dando, portanto, esse é o termo, gratuitamente, por mês, per capita, por trabalhador, R$480. O ano passado, o ano retrasado foi 408, 406. Esse ano que passou foi em torno de R$480 per capita por mês a título de benefícios. Quer dizer, se nós tirarmos isso, como é que fica? Onde o trabalhador vai buscar a sua saúde, sua alimentação, seu transporte? Bom, família, inclusive, né? Exatamente, né? A gente podia tirar isso e colocar no salário, sem dúvida nenhuma, seria muito mais prático. E, aliás, eu acho que esse seria o caminho. Agora, como é que fica a saúde dessa gente, entende? Quer dizer, é uma pergunta que a gente se faz, mas realmente não há motivação também por boa parte da sociedade que não busca o seu crescimento, né, que não busca o conhecimento, que não busca a sua capacitação. Temos aí leis que precisariam ser reformadas, uma delas que eu critico abertamente e agradeço a oportunidade para me referir a ela novamente, é o do seguro-desemprego. Quer dizer, hoje a pessoa que ganha R$1.500 por mês, trabalha 2 anos na mesma empresa, se demitido for, aqui de 2 anos, ele se dá o luxo de ficar em casa 8 meses e 17 dias sem trabalhar,
só com seguro-desemprego, 40% de fundo de garantia, mais aviso prévio. Ora. Quer dizer, então eu tenho a impressão que, sem dúvida, eu acho que a lei do seguro-desemprego deve existir, mas ela tem que estar acompanhada de algum outro compromisso. Quer dizer, enquanto eu estiver usufruindo recursos públicos, como é o caso do seguro-desemprego, eu preciso fazer alguma coisa em contrapartida, pelo menos me qualificar. E o governo está oferecendo isso, entende? Então não é justo que eu receba gratuitamente esse recurso sem ter a contrapartida. Eu tenho que fazer, digamos, alguma coisa para mim mesmo, não é para o governo. É para mim, para a minha família, para poder crescer. A gente vai falar muito nesse ano sobre isso, 2012. Na prática é para você se capacitar, se preparar. O mercado está desesperado atrás de gente preparada, capacitada, que vai aprender. Está cheio de cursos de graça, de orientação. Aprenda um idioma a mais, tente aprender alguma coisa diferente, né? Não o servicinho do dia a dia, porque as empresas estão desesperadas atrás de profissionais. Primeiro, com vontade de trabalhar. E segundo, que tenham realmente essa visão de crescer como cidadão e como profissional. Odacir Conte, diretor executivo do CIMEX, falando nesse início de 2012 das necessidades, das carências e ao mesmo tempo de oportunidades para você se dar melhor nesse mercado que está aí. Gente nossa, falando de uma comunidade que precisa ser mais qualificada.